esposa, mãe e ministra de louvor, com mais de 10 álbuns lançados. Possui uma trajetória que vem impactando milhares de famílias, promovendo o resgate da essência da adoração. Hoje é idealizadora da conferência Lugar Secreto, onde incentiva com fervor a busca pelo altar do Senhor em um mundo cada vez mais necessitado da presença de Deus. Recebam Pastora Nívia Soares. Aleluia, toda glória a Jesus. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Toda glória a Jesus, toda glória a Jesus, toda glória a Jesus. Tu és digno, Jesus, Tu és totalmente digno. Tu és totalmente santo, Senhor. Nós Te entronizamos neste lugar, nessa noite. Te dizemos, vem Espírito Santo, enche-nos nessa noite. Revela-nos Jesus, revela-nos a beleza do amado Jesus. Revela-nos a soberania, a supremacia, a grandeza deste homem Deus chamado Jesus. Revela-nos quem Tu és, Senhor. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos ao Senhor. Com as suas próprias palavras, peça isso para Ele nessa noite. Espírito Santo de Deus, me revela Jesus. Me mostra Jesus nessa noite. Abre os olhos do meu coração, para que eu possa compreender as dimensões do Teu amor. O quão alto, o quão profundo, o quão grande é o Teu amor, Jesus. Enche-nos nesta noite com este amor, Deus. Enche-nos de Ti, Senhor Jesus. Revela-nos quem Tu és, Senhor. Abre os nossos olhos para Te ver. Abre os nossos sentidos espirituais para Te perceber. Jesus, 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 seja entronizado nessa noite, seja exaltado. Queremos fazer para Ti um trono de adoração. Assenta-te em nosso meio, assenta-te em nosso meio nessa noite. Sim, Senhor. Faz isso, ó Deus, faz isso, ó Deus. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Jesus, Tu és a brilhante estrela da manhã. Tu és o princípio e o fim. Tu és o verbo vivo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e há de vir em poder e glória. Tu és, Senhor. Por isso nós Te entronizamos. Por isso nós Te entronizamos. Fazemos para Ti um trono de louvores nessa noite, Jesus. Não apenas canções e palavras, mas fruto de uma revelação do Teu Espírito nesta noite. Queremos nos dar a Ti com tudo que somos e temos. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo pertence a Ti, Jesus. Tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Senhor. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, amado. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu, Jesus. Tudo é Teu. Tudo vem de Ti. Tudo volta para Ti.
eterno, Deus eterno, Senhor dos céus e da terra, toda autoridade te foi dada. Santo, santo, santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Sim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável. Não há ninguém como tu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador, mas o teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus.
ti, Jesus, Jesus, não há outro igual a ti, Jesus, não há outro igual a ti, Jesus, Jesus, Jesus. Que eu conheça além de ti, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Diga, não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Jesus, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Só as vozes. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Não há outra rocha que eu conheça além de ti, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Aleluia. Oh! Bendita seja a rocha da nossa salvação. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele venceu e ele é digno de abrir o livro e os seus selos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aquele que reinará sobre o trono de Davi. Jesus, Jesus, Ele vem sobre o trono de justiça. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações
ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre as nações, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão
que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abram os céus. Que se abram os céus, nossa fé está no nosso Deus, que é santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Santo, 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 santo. Aleluia. Te esperamos, Jesus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, poderoso para salvar. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, e não há outro como Ele, não há. Aleluia. Santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor,
louvor, digno de louvor. Tu és digno de louvor, digno de louvor. Só tu és digno de louvor, digno de louvor. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então levante a sua voz a Ele. Totalmente santo, totalmente justo, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus, meu amigo Jesus. Digno de todos os olhares, digno de todos os olhares. Tu és digno, 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 digno. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Oh, na 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 na, ele que levada. Oh, digno, tu és digno, oh, és digno, só tu és digno, oh, tu és digno, Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Teu nome é maravilhoso, teu nome é maravilhoso. Ele tem olhos de fogo, ele tem olhos de fogo. Ele tem pés como de bronze, está vestido com manto de linho. Jesus, salpicado de sangue, ele vem montado num cavalo branco. Jesus, 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 Jesus. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos. Tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos. Tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra e glória, sabedoria e força.
Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti. Oh, bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Oh, oh. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Oh, toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Toma o livro, abre os selos, tu és digno, desce sobre nós. Te esperamos, nos rendemos, tu és digno, desce sobre nós. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Jesus. Bênção e honra e glória, sabedoria e força pertencem a ti, Yeshua. outro nome, Yeshua. Jesus, Jesus, bendito seja o teu nome para sempre.
O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele, ser encontrado nele. Oh, eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu preciso conhecer Jesus e ser achado nele. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Jesus, 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 não há ninguém como tu, Senhor. Mas você tem fome nessa noite?
de ti. Precisamos mais. Eu tenho fome de ti. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos ao Senhor, diga: mais de ti. Tudo mais pode esperar, sim. Mas eu preciso mais de ti. E menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. E que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Existe um lugar de rendição nessa noite. Existe um lugar para você de rendição aos pés do amado Jesus. Importa que Ele cresça, importa que Ele cresça, importa que Ele cresça e que eu diminua. Se você está sendo levado a esse lugar nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se renda diante do Senhor nessa noite. Se renda diante do Senhor nessa noite. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Deposite no altar do Senhor nessa noite a sua vergonha, a sua dor. Deposite no altar do Senhor nessa noite tudo que te prende, tudo que resiste a esse amor, tudo que em mim e em você resiste ao amor de Deus. Talvez a nossa soberba, a nossa altivez, talvez os nossos sonhos,
tudo que se opõe ao amor de Jesus em nós, tudo que impede a rendição. Coloque no altar do Senhor nessa noite, coloque no altar do Senhor nessa noite. Coloque no altar do Senhor nessa noite o seu passado, as suas dores, os seus achismos, tudo que te impede, tudo que te para. Deposite ao altar do Senhor nessa noite. Oh, importa que Ele cresça e que eu diminua. Importa que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele cresça em nós, que Ele cresça, que Jesus seja visto em nós, através de nós. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Depositamos no teu altar, aos teus pés, Jesus, toda a nossa dor, depositamos no teu altar, todos os anseios do nosso coração, porque todos os nossos anseios convergem em ti, Jesus. Tudo vem de ti, Senhor. Depositamos no teu altar, aos teus pés, aos teus pés. Depositamos aos teus pés, Jesus. Aos teus pés, amado, aos teus pés. Aos teus pés. Quebramos o nosso vaso aos teus pés. Mas Deus, o nosso vaso é tão bonito, nós demoramos tanto para adquiri-lo. Demoramos tanto para adquirir esse vaso tão bonito. Esse perfume é tão caro. Mas tu és digno, Jesus, tu és digno, Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és digno da nossa reputação, tu és digno, Senhor. Tu és digno dos nossos maiores sonhos, Jesus. Tu és digno de todas as renúncias que eu puder fazer. Tu és digno, Jesus. Tu és digno. Eu encontrei um tesouro precioso. E por esse tesouro eu deixo tudo, eu largo tudo, eu vendo tudo que eu tenho.
para adquirir um tesouro de valor imensurável, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba, que o tempo não gasta. Jesus, Jesus, Tu és digno, Jesus, Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Muitos vão dizer que é exagero e emocionalismo, mas o Senhor diz que aquele a quem muito é perdoado, muito ama. Nós sabemos o quanto fomos perdoados por Ti, Senhor, o quanto merecíamos o inferno, o quanto merecíamos os julgamentos de Deus sobre nós. Mas Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele levou sobre si a ira de Deus que devia vir sobre nós. Ele levou sobre si. Por isso nós nos rendemos, porque muito fomos perdoados. Fomos perdoados. Fomos perdoados. Fomos perdoados. Minhas queridas, a maior fonte das nossas dores não é o nosso passado, não é a nossa vida, não são pessoas, não é a nossa história. A nossa maior fonte de dores e de problemas e alma e tudo mais é a nossa falta de conhecimento do nosso destino eterno. Porque não conhecemos o destino eterno que nos está reservado. Mergulhamos em dores profundas. Mergulhamos num egoísmo que nos leva a ferir a nós mesmos, a ferir as pessoas à nossa volta. O apóstolo Paulo disse: eu considero tudo como perda. Tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Não existe alvo mais profundo, não existe tesouro mais precioso do que conhecer a Jesus, do que mergulhar no conhecimento de Cristo Jesus, querido, querida. Não é sobre uma religião, não é sobre um lugar onde vamos aos domingos para entreter. Não é sobre um clube social, é sobre fazer parte de um reino que vai durar para sempre, um reino que vai descer sobre a terra. Oh, e quando eu entendo disso, quando eu entendo isso, eu paro de mergulhar nas minhas dores. Eu paro de me entregar a mim mesma, porque eu tenho uma dimensão de existência. Eu tenho uma consciência de propósito que é muito maior do que eu, muito maior do que os meus sonhos, do que a minha vontade, do que o meu querer. Apocalipse capítulo 21 nos diz que os céus vão descer sobre a terra. A nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Os céus vão descer sobre a terra. A eternidade, os céus e a terra serão um só. Serão um só. Efésios 1, 9, 10 nos diz que Deus nos revelou o seu plano eterno, o seu eterno
eterno propósito, que é o de fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Todas as coisas. Todas as coisas que estão nos céus, as coisas criadas, toda a criação, os planetas, cometas, constelações, os demônios, os anjos, os espíritos ministradores, tudo que existe nas regiões celestiais, tudo que há na terra, os homens, mulheres, crianças, todas as nações da terra, tudo colocado dentro de um denominador comum que é Jesus. Tudo colocado debaixo da submissão de um só homem, totalmente Deus, chamado Jesus. Tudo vai se sujeitar a Jesus. Todas as coisas vão se render a Jesus quando este século terminar, quando esta era terminar, a era em que Satanás reina sobre as nações, é a era que estamos vivendo. Quando esta era terminar, todas as coisas vão se render diante de Jesus. Todas as coisas. E sabe uma coisa? Eu estava dizendo para o nosso irmão que estava nos trazendo hoje, e me veio essa cena na mente, de Jesus dando a volta olímpica no planeta Terra. A Bíblia diz que todo olho o verá, mesmo aqueles que o traspassaram. Não vai haver dúvidas. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Ele está agora sentado à direita de Deus. Agora mesmo. Você pode vê-lo com os olhos do Espírito. Ele está sentado à direita de Deus agora mesmo. E Ele está conversando com o Papai a nosso respeito. Pai, olha aquelas meninas ali reunidas. Ele está citando o seu nome diante do Pai. É isso que a Bíblia diz que Jesus está fazendo. Ele está diante do Pai, intercedendo por você. Ele está pedindo ao Papai agora que o seu coração seja despertado para conhecer mais do seu amor. Que os olhos do seu coração sejam abertos, para que você conheça a riqueza do seu chamado em Deus, a riqueza do propósito que Ele tem para você, no seu reino que é eterno. Jesus está clamando ao Pai, e em João capítulo 17, Jesus orou com seus discípulos, e Ele disse assim: Pai, que eles sejam um. E Ele se referia ao Espírito Santo, assim como eu e Pai, como eu e o Senhor são, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Que haja perfeição na unidade deles com o Espírito. Que haja completude na unidade deles com o Espírito. Que haja neles um só pensamento. Queridas, essa oração será respondida. A oração de Deus para Deus será respondida. A unidade com o Espírito Santo. Quando os discípulos estavam para viver o momento mais crítico das suas vidas. Aqueles que
que eles esperavam, o Messias esperado, o homem que eles viram ressuscitando mortos, curando enfermos, o homem que eles viram sarando e provendo pão para as multidões, estava para ser crucificado. Ele seria traído, ele seria preso de forma injusta, condenado, crucificado, morto como um criminoso qualquer numa cruz perversa, nu, na frente de todo mundo. Aqueles caras iam ficar muito confusos. E no meio disso, Jesus reúne os seus discípulos para trazer instruções para eles. Você pode ficar como você está, não se mexa, não saia desse lugar em Deus. Jesus traz instruções para os seus discípulos. E Ele vai dizer, vai falar sobre o Espírito. Os discípulos aguardavam um Messias que fosse exercer influência política. Eles aguardavam um Messias que fosse resolver os problemas. Eles aguardavam um Messias que imediatamente fosse cuidar de tirar o Império Romano do seu país, e devolver o reino a Israel e restaurar todas as coisas. Queridas, os profetas, quando lemos o Velho Testamento, nós vemos os profetas disseram. Zacarias disse que Jesus viria, entraria em Jerusalém, montado num burrinho, humilde, e que logo Ele iria então devolver, trazer paz e arrancar aqueles que faziam a guerra e reinar sobre as nações. Os discípulos esperavam, aguardavam que Jesus viesse e que Ele fosse imediatamente resolver, devolver o reino a Israel, reinar sobre Israel e sobre as nações. Mas não foi assim. E quando Jesus entra em Jerusalém montado num burrinho, como diz a profecia de Zacarias, o povo o recebe como quem recebe um rei. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana ao que vem em nome do Senhor. E eles esperavam que imediatamente Jesus fosse entrar onde estava o palácio de governo dos romanos e arrancar os romanos de lá de forma sobrenatural. Eles esperavam que a opressão fosse quebrada naquele momento. Mas sabe de uma coisa? Jesus toma o caminho contrário. Jesus entra dentro do templo. E no templo Ele começa a virar as mesas. Jesus não parecia que os discípulos, eu imagino os discípulos cutucando uns aos outros, mas Ele está indo para o caminho errado, não é por aí que Ele tem que ir, não. E aí Ele entra dentro do templo e começa a virar as mesas. E Ele começa então Ele faz um chicote, vira as mesas dos cambistas, dos que compravam e vendiam. E Ele começa então a dizer, tirem essas coisas daqui. A minha casa será chamada casa de oração e vocês têm transformado ela num covil de salteadores. Vocês têm transformado a minha casa num esconderijo de ladrões. Mas a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Jesus veio primeiro resolver o problema do pecado, na sua primeira vinda. E Ele trata com Israel na sua raiz. Ele trata com a religião, porque a religião estava totalmente corrompida. Queridas, a prioridade de Deus não é fazer o que nós queremos
que Ele faça. Nós somos tão imediatistas na nossa geração. Queremos que Deus resolva os nossos problemas. Queremos que Deus coloque um fim nos nossos conflitos, e acredite em mim, Deus tem prazer em nos abençoar, em resolver as nossas questões, os nossos conflitos. Deus, como um Pai amoroso, Ele não gosta de nos ver, Ele não quer nos ver sofrendo, mas vou te dizer que Deus vai usar o sofrimento para produzir em nós um caráter de acordo com o caráter de Cristo. Deus vai usar o sofrimento como um instrumento para que a uva seja prensada, para que saia vinho, para que a oliva seja amassada, para que saia azeite. Deus vai promover situações para que eu e você venhamos a exercitar os frutos, produzir os frutos que Ele espera receber de nós. O Espírito Santo não veio apenas para nos dar dons e poder. Ele veio também para formar em nós o caráter de Jesus. Ele veio também para fazer com que eu e você nos pareçamos com Jesus. Ele disse sobre o Espírito Santo antes da sua ida para a cruz. Ele vai dizer assim, capítulo 15, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, a limpa, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vou ler de novo: toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira, Ele corta. Tchau. Deus não está atrás da nossa aparência diante dos homens. O Senhor Jesus disse que vão chegar naquele dia diante dEle e vão mostrar a sua carteirinha de membro para Jesus. Vão mostrar os seus feitos diante dos homens. E acredite em mim, Deus também usa aqueles que Ele vai lançar no inferno. Infelizmente, nós vemos pessoas que se firmam em dons e talentos, e muitos vão dizer, Jesus disse isso, que muitos naqueles dias vão chegar naquele dia, no dia do juízo, no dia do encontro, vão chegar diante dele e vão declarar para ele a sua lista de feitos. Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz célula, em teu nome eu lotei igrejas, em teu nome eu fiz conferências, em teu nome eu fiz um monte de coisa. E Jesus vai virar para essa pessoa e vai dizer: fica longe de mim, você que pratica a iniquidade, eu nunca conheci você. Nós não seremos julgados por aquilo que nós fazemos para Deus, mas nós seremos julgados por aquilo que somos diante dEle, pelo nível da intimidade que temos com Ele. Jesus disse: toda a vara que permanece em mim e que dá fruto, o papai, o agricultor, poda, para que dê ainda mais fruto. Querida, a poda está doendo. É o papai cuidando de você. Deus não tem compromisso com varas que não estão enxertadas nele. Deus não tem compromisso com o caráter daqueles que são apenas passantes, simpatizantes, que vão à igreja, mas que não pertencem à igreja. Aqueles que gostam dos louvores. Nossa, eu gosto tanto do período de louvor.
eu me sinto tão bem. Deus não tem compromisso com aqueles que usam a igreja apenas para se sentir bem. Deus tem compromisso com filhos e filhas que creem em Jesus. E porque creem em Jesus, permanecem nele e permanecem nele. Jesus vai falar a palavra permanecer em João capítulo 15, aproximadamente 12 vezes. Se não me engano, é isso. Umas 12, 13 vezes Jesus vai falar a mesma palavra, permanecer. E Jesus faz esse trocadilho aqui. Se você permanecer em mim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que quiserem e será dado. Se vocês permanecerem em mim, eu e o Pai vamos vir fazer morada em você. Um nível de amor maior será revelado a você. Vamos nos revelar a você. Se você permanecer em mim. Eu sei de uma coisa, quando a Bíblia repete muito uma palavra, quando Jesus repete muito uma palavra num texto, é porque Ele quer que a gente preste muita atenção nele. Preste atenção. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Mas, Nívia, como é que a gente faz para permanecer em Jesus? Como é isso de permanecer? Não é simplesmente ir à igreja. Não é simplesmente ouvir de outras fontes. Um dos sinais que um ser humano está crescido é que ele aprende a alimentar-se sozinho. Eu lembro bem quando as minhas meninas, eu tive gêmeas, elas estão com 9 anos hoje. E eu lembro bem da saga da alimentação de gêmeos. Alguém tem alguma mãe de gêmeos aí? Glória, você sabe que eu estou falando, minha filha. De uma vai para outra, de outra vai para uma. É um ciclo interminável e a gente fica feliz assim mesmo, porque é muito gostoso ter filho. E eu lembro quando elas começaram a, lá pelo 5º mês, mais ou menos, a gente começou a introduzir alimentos mesmo, para que elas pegassem o alimento e chupassem, comessem, aprendessem os gostos, Vai a dica para as mães que estão amamentando, que vão para a fase de alimentação. Dê uns alimentos inteiros para a sua criança pegar, que eles vão aprender a comer verdura em toda a fase da sua vida. Tá vendo? E eu sei que eu peguei minhas meninas e eu lembro delas começando a se interessar pela comida. E elas já comiam a papinha, já não era só leite. No início era só leite. Leitinho. Manhã, tarde, noite, de madrugada, o dia inteiro. Mas aí elas cresceram mais um pouquinho, elas estavam prontas para a papinha. Uma amiga minha me salvou e me deu essa dica dos alimentos na mão da criança. Comecei a dar para elas. Daí a pouco foi-se embora o leite. E elas começaram a bater um pratão de comida. E estão até hoje. Agora, nós estamos em outra fase. Elas estão indo para a cozinha comigo para preparar a comida. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Porque eu não quero que as minhas filhas fiquem à mercê de depender, de não saber o que fazer. Um sinal de amadurecimento e de crescimento, tanto físico quanto espiritual, é que alguém sabe preparar a sua própria comida. Querido, você depende do YouTube para comer de Deus? Você depende de vir à igreja para comer de Deus?
Deus não chamou você para ser um bebezinho espiritual a vida toda. Existem fases no nosso relacionamento com Deus, mas existe uma fase mais sublime, a fase do amadurecimento. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que é experimentado na palavra de Deus, ele já é crescido. Ou seja, alguém que sabe pegar a sua Bíblia, entrar no seu quarto, fechar a sua porta e deixar Jesus falar com você. Deus quer falar com você, existe um alimento para você, existe pão da vida disponível a você todos os dias. E você tem um chamado, o seu primeiro chamado é para estar diante de Jesus. É para adorar a Ele, estar diante dEle todos os dias. Nosso primeiro chamado é o de sermos sacerdotes diante de Deus. Não espere das plataformas. Glória a Deus por homens e mulheres comprometidos com Deus, comprometidos com a palavra. Glória a Deus pelos pastores desta igreja, que são firmes na palavra, que amam a palavra. Mas existe algo que eles não podem fazer por você. Eles não podem gerar unção sobre você. Nós recebemos da unção que há sobre o outro. Mas é necessário uma disposição para que a gente gere unção sobre a nossa própria cabeça. Como? Entra no seu quarto, fecha a sua porta, ora ao papai que está em secreto e ele te abençoará. Permaneça em Jesus. Permanecer em Jesus fala sobre um compromisso diário com a sua palavra. Fala sobre um diálogo sendo mantido com o Espírito Santo. E eu quero sugerir que na sua casa você leia João, capítulos 13, 14, 15, 16, 17. É o último discurso de Jesus aos seus discípulos. E ele vai falar sobre o Espírito Santo que habita em nós. E Jesus vai dizer: Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica Jesus. Ele me glorificará, porque ele não falará de si mesmo. Ele não vai falar por inspiração própria. Mas ele vai falar daquilo que viu e ouviu de mim, disse Jesus. Ele vai tomar das profundezas de Deus e revelar a nossa profundeza. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus nos é revelada pelo Espírito Santo. Mantenha um diálogo com o Espírito Santo. Eu abro os meus olhos de manhã. Você está aqui. Espírito Santo, o Senhor está aqui. Mais um dia. Me capacita nesse dia, Senhor. Eu quero reconhecer a Tua presença nesse dia. Jesus, eu quero Te honrar nesse dia. Jesus, eu quero te adorar nesse dia, eu quero ouvir a tua voz nesse dia. Jesus, eu quero discernir a tua voz dentre tantas vozes que eu vou ouvir hoje. Eu quero discernir a tua voz. Mantenha um diálogo com o Espírito Santo de Deus. O que é que Jesus está pensando agora? O que é que Ele está dizendo? O que é que Jesus está fazendo? O que é que o Espírito de Deus está fazendo na terra agora?
Ele deseja nos revelar pelo seu Espírito. Ele deseja que sejamos participantes do que Ele está fazendo na terra. Porque vivemos tão envolvidos nas nossas dores? Porque não temos a dimensão do que é que Jesus está envolvido. O que é que Jesus está fazendo? Porque quando o Espírito de Deus começa a nos revelar o plano de Deus. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano? Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Esse tabernáculo de Deus com os homens teve várias caras. Primeiro foi o tabernáculo de Moisés. Quando Moisés recebe do Senhor as instruções para construir uma tenda com divisórias, onde havia utensílios e onde sangue de sacrifício seria derramado diante de Deus, onde a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, estava. Depois a gente vê na Bíblia o tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi era uma tendinha simples, onde a arca de Deus ficava e onde a adoração era oferecida a Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. E Davi se empenhou em trazer a arca de volta para Jerusalém e em adorar ao Senhor. Deus habitando no meio do seu povo. Depois o templo de Salomão. Posteriormente, o segundo templo, depois do exílio. E depois que Jesus veio, o véu do templo se rasga. Eu e você somos feitos templo do Espírito Santo, habitação de Deus. E Jesus envia o seu Espírito. E Jesus, ele é quase como se ele quisesse ir para o Pai. Porque ele fala, olha, se eu não for, o Consolador não virá, e eu preciso que o Consolador venha, porque ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Ele vos guiará a toda a verdade. E quando o Espírito de Deus é derramado, nós vemos uma promessa profética se cumprindo. Hebreus está parafraseando um dos profetas e ele vai dizer assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, não como permaneceram naquela aliança, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias eu vou fazer com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. O que está dizendo esse texto? Era impossível o povo ter sido fiel à primeira aliança, feita com Moisés, feita com Abraão. Porque era impossível para a nossa carne obedecer à lei de Deus. Mas o que está dizendo o texto? Que Deus iria escrever as suas leis no nosso entendimento. Deus, pelo seu Espírito, iria escrever a sua lei no nosso coração.
Queridas, quando o Espírito de Deus mora em nós, a gente não precisa viver de regrinhas. Mas sabe o que acontece? Ele começa a imprimir em nós a cultura do reino. E aquilo que desagrada a Jesus em nós começa a nos incomodar. Porque o Espírito Santo começa a despertar no nosso coração o entendimento de que eu não quero entristecê-lo, de que eu quero agradá-lo, eu quero agradar aquele que eu amo. A gente não faz força para abrir mão de coisas por amor a Ele. O Espírito Santo, Ele vem para imprimir no nosso coração as leis de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o caráter de Deus é impresso em nós. Por isso a palavra diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há confusão. Não se embriague com a confusão deste mundo, mas se encha do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Você pode, fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Adore ao Senhor Jesus, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Pode ficar onde você está. Seremos cheios. Eu quero estar. Levanta suas mãos neste lugar, onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Enche-nos nessa noite. Eu quero estar. Fale com Ele nessa noite. Neste lugar, onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, ao teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença. Enche-nos nessa noite. Se encha do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Eu quero estar neste lugar, lugar de intimidade, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar
neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, em tua presença, Senhor Jesus, dá-me mais fome, dá-me mais sede da tua presença, Senhor Jesus. Teu agir, meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, é onde eu quero estar e permanecer. Oh, seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Se encha do Espírito Santo. Não fale mais em português, fale em línguas. Seja cheia do Espírito Santo nessa noite. Oh, falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Assim seremos cheios do Espírito. Oh, deixe Ele mudar a sua língua nessa noite. Deixe Ele mudar o seu linguajar nessa noite. Ora, narabashe, naraye. Oh, Santo Espírito, eu me rendo. Oh, yarararashe, kanabasore, nekidabasha. Permanecer